E aí galera, vou fazer um vídeo aqui muito importante. Geralmente eu falo sobre desenvolvimento pessoal, me esquivo de falar de política, mas não vou falar de política, vou falar sobre educação. Essa educação que é passada na escola, que na verdade é uma deseducação. Essa escola aí, ó, escola do primeiro e do segundo grau, ensino fundamental. Antigamente era até a oitava série, eu acho que hoje é até o nono período, não tenho certeza. Claro que tem um lado bom. Qual é o lado bom da escola? O lado bom é o lado social, convívio de pessoa da mesma idade. Isso traz experiência, às vezes dolorosa, mas são aprendizados. Agora, o que é ensinado na escola é o problema. Então a culpa nem é do diretor, nem é dos professores, a culpa é de quem está lá em cima no MEC. E mesmo se mudar o ministro da educação, não adianta nada, porque está tudo aparelhado e a coisa está... existe política por trás. Então não é só mudar os cargos, não é só mudar os funcionários do MEC, apesar deles serem concursados. Você tem que mudar os políticos, os juízes do Supremo, você tem que mudar tudo para mudar a educação. Porque a educação tá assim, tá ruim assim, é um projeto, não é uma crise, é um projeto. A educação na Coreia do Sul é perfeita porque eles não deixam, o lado bom da sociedade de lá não deixou eles dominarem essas instituições educacionais, digamos assim. Então vamos ao ponto. O professor da escola do ensino fundamental, ele é obrigado a passar a matéria, a grade, a matéria que está na grade, que vem do MEC. Então ele é obrigado a ensinar aquilo, porque aquilo cai nas provas. Primeiro, isso transforma todo o ensino, toda a escola numa competição para ser funcionário público, porque o que cai em prova é o que cai nas provas para você passar de ano, para você passar num concurso público, para você passar numa faculdade. O que cai na prova é aquela grade, aquela matéria técnica, detalhada. Então, a base do ensino é você ter uma noção, para você ter um aprendizado, para você entrar na parte técnica, na parte detalhada. Então eles pulam a primeira camada, que é a camada de você ter uma consciência, uma noção, uma base. Pulam a parte de você ter um entendimento e vai direto no detalhe. E no detalhe só pessoas técnicas que precisam saber. Vou dar um exemplo para não complicar. Tudo que é ensinado na matemática na escola, tudo. Só quem é matemático, no caso um professor, de repente até um engenheiro, só quem é matemático precisa saber. Você precisa só ter noções de matemática para você, se quiser, entender. Se fizer, ou convir, aprender a dividir, você aprende a dividir. Você não precisa da escola para isso. Você precisa da escola para você ter a noção. Agora, para que você vai querer aprender logaritmo? Essas fórmulas imensas que você tem que decorar, para quê? Por que eles fazem isso? Isso é lixo. Isso não é lixo para um professor de matemática, mas para você que quer ser um artista ou um vendedor de carro, por que você vai aprender isso? Entendeu? A coisa, ela é complexa. Então essa grade, essa matéria é lixo. Todas as matérias, acontece com tudo, português, matemática, geografia, eles se ensinam só o detalhe. São milhões de informações que não servem para nada, serve para quem convier. Por exemplo, história, eles vão querer que você decore dia tal que Fernão Dias com Estácio de Noronha, Estácio de Sá invadiram a igreja tal. Para que você quer aprender isso? Se você for um historiador, é legal aprender. Agora, se você for
uma pessoa qualquer, num serviço, para que você vai aprender isso? O policial, ele tem que aprender isso para passar em concurso, não é estranho? Então eles transformam tudo numa competição que favorece as pessoas que têm poder, que têm grana, classe média para cima, porque o pobre ele tem que se preocupar com comida, ele não tem tempo para ficar engolindo lixo. Sacou a problemática da educação? Eu estou sendo muito radical, estou sendo muito ambíguo, estou falando para bebê entender. Então eles passam uma tonelada de lixo, tiram o que importa. Por exemplo, você não estudou o período militar, você não estudou o comunismo no mundo, você não estudou socialismo. Essas coisas eles tiram dos livros de história, eles apagam a história. Aí você tem que aprender sobre o Dom Pedro I, que fugiu de Portugal na época da guerra napoleônica. Lógico que isso aí, se você quiser aprender, você aprende, mas obrigar você a saber disso para passar em prova não é estranho, para passar de ano? Eu, na época de escola, como eu sempre tive uma intuição aflorada, como eu sempre fui sensitivo, eu logo percebi que era uma sabotagem do sistema. Logo, desde criança, percebi que aquilo ali não ia servir para nada. Mal sabia que eu estava errado, porque serviria para eu passar em concurso. Então eu estudava eu tinha perspicácia de estudar só um dia antes da prova e passar de ano. Não tirava as melhores notas, mas conseguia passar de ano. E 90% da sala tinha que ficar ali estudando todo dia, pouco por pouco, aquela coisa, aquele lixo, estudando diariamente para chegar no final para chegar no dia da prova e tirar uma nota boa. O problema é que no dia seguinte eu não lembrava mais de nada, eles já absorviam todo esse lixo. Então, para eles passarem em concurso público é muito mais fácil do que uma pessoa que malandramente não seguiu as regras do jogo, entendeu? Vê o vídeo de novo para você entender essa parte importante. Então eu, na hora que fui estudar para concurso público, me ferrei, porque eu não tinha base do cocô. Uma pessoa que estudou certinho, aquela pessoa disciplinada, aquele nerd e tal, ele na hora do concurso público, na hora de estudar aquelas milhares de coisas, ele já tinha engolido tanto lixo que quando bota uma panela de lixo na frente dele, ele tá preparado, acostumado para mergulhar no lixo. Já uma pessoa que sempre foi esperta, inteligente, no bom sentido como eu, se ferrou para passar em concurso público. Hoje em dia, por exemplo, minha irmã, que sempre engoliu lixo, hoje em dia ganha 30 mil reais sendo funcionária pública, fazendo porra nenhuma. Por que isso? Por quê? Porque no socialismo, na esquerda, eles querem inchar o Estado, eles querem transformar todo mundo em funcionário público. Você viu que depois que Bolsonaro entrou, apesar de Bolsonaro ter muitas falhas, uma coisa ele acertou: cortou os concursos públicos, porque era 500 pessoas para operar uma máquina de tirar xerox. Para isso, o comunismo ele precisa de um Estado grande, gigantesco, para conseguir aparelhar as instituições, ocupar os espaços. E assim segue o baile, segregando a sociedade, empobrecendo, criando violência. Então, resumindo, é isso, galera. A educação, ela foi sabotada, é um crime. O que ensinam na escola é um crime. Eles transformam alunos em jumentos, eles transformam alunos em robôs, eles destroem o emocional, o racional. O aluno fica vazio, ele vira um poste, ele vira um imbecil que só quer consumir coisa ruim, coisa errada. Ele perde a noção de família, de patriotismo, de moral, a civilidade ele perde, porque ele está sendo sufocado por tanto lixo, por tanta coisa que não precisa. Toda a memória dele, toda a capacidade de decorar podia ser usada para coisas boas, está sendo usada para coisas ruins. Isso existe, isso tem um reflexo na sociedade, transforma massas, manipula massas. O cara vira um adicto viciado em futebol,
videogame, porque ele não se importa com as coisas que importam. Então atinge o caráter da pessoa. Então a escola ela destrói o caráter da criança. As crianças boas, elas não perdem a benevolência, mas elas se transformam em idiotas. Então a dica de hoje é essa aí, galera. Esse vídeo é muito importante, muito, porque eu estudo educação tem 25 anos, tem mil educadores que eu sigo, que eu leio, que eu analiso, que eu julgo. Então eu sou preparado para essa dialética, para essa discussão, para esse debate. Eu nasci para... Eu sou a ponta da espada de Deus. Eu sou a vanguarda do bem contra o mal. Por isso eu entendo disso. Então a dica de hoje é essa aí, galera. Acordar, sair da Matrix. Sair da Matrix é isso, você ver a podridão do mundo, que é invisível e inevitável. Valeu, galera.